Todo dia, temos que estar preparados para a guerra, não para a defesa. Treinamos guerreiros, não defensores. Lutamos para vencer, não para defender. Defesa é constante. É inerentemente reacionário e pode levar a uso excessivo, abuso e desvio de missão. Guerra é algo que se faz com parcimônia, nos nossos próprios termos e com objetivos claros. Lutamos para vencer. Desencadeamos uma violência esmagadora e punitiva sobre o inimigo. Também não lutamos com regras de engajamento estúpidas. Desatamos das mãos dos nossos combatentes para intimidar, desmoralizar, caçar e matar os inimigos do nosso país. Chega de regras de engajamento politicamente corretas e opressoras. Apenas bom senso, letalidade máxima e autoridade para os combatentes. Você mata pessoas e destrói coisas como profissão. As Forças Armadas dos Estados Unidos mudaram oficialmente seu nome de Departamento de Defesa para Departamento de Guerra, e o novo e orgulhoso autodeclarado Secretário da Guerra, Pete Hegseth, se gabou de estar ordenando que os militares dos Estados Unidos parem de seguir as leis da guerra, ignorem o direito internacional e cometam quaisquer crimes que considerem necessários para maximizar a letalidade e o poder do Império Americano. A máscara do Império Americano foi retirada, mostrando sua verdadeira face. Enquanto isso, Donald Trump também declarou que os militares dos Estados Unidos vão se concentrar mais em combater o, abre aspas, inimigo interno, fecha aspas. Ele se gabou de ter enviado a Guarda Nacional para cidades americanas como Washington, D.C., Los Angeles e Portland, Oregon. E Trump se gabou de que os militares dos Estados Unidos, que, como você sabe, já travaram guerras pelo mundo todo, agora vão trazer essas guerras imperiais de volta para casa e atacar pessoas dentro dos Estados Unidos. Trump chegou a dizer que cidades americanas serão usadas como, abre aspas, campos de treinamento, fecha aspas, para militares dos Estados Unidos, para soldados se prepararem para travar guerras, exatamente o que todo império sempre fez na história. Depois de atacar pessoas do mundo, Império sempre retorna para casa, e isso vemos agora nos Estados Unidos. Enquanto a América está sendo invadida por dentro, estamos sendo invadidos por dentro. Isso também é uma guerra interna. E eu disse para o Pete, a gente deveria usar algumas dessas cidades perigosas como campos de treinamento para nossos militares, para a Guarda Nacional, mas principalmente para os militares. E a gente nem começou ainda. No mês passado, assinei uma ordem executiva para fornecer treinamento a uma força de reação rápida que pode ajudar a conter distúrbios civis, e isso vai ser algo grande para as pessoas nesta sala porque é o inimigo de dentro. Isso foi anunciado em um evento especial no dia 30 de setembro, na cidade de Quantico, na Virgínia. O secretário da Guerra ordenou que generais e almirantes dos Estados Unidos de todo o mundo se reunissem para essa reunião, onde ele anunciou oficialmente as novas políticas das Forças Armadas Americanas. E sejam bem-vindos ao Departamento de Guerra, porque a era do Departamento de Defesa acabou. Veja, o lema do meu primeiro pelotão era: aqueles que desejam a paz devem se preparar para a guerra. Para garantir a paz, precisamos nos preparar para a guerra. A partir deste momento, a única missão do recém-restaurado Departamento de Guerra é esta: combater guerras, preparar-se para a guerra e se preparar para vencer, de forma incansável e intransigente nessa busca. O secretário da Guerra dos Estados Unidos, Hegseth, então se gabou de que as Forças Armadas Americanas são as mais fortes e letais do planeta. Como disse o presidente Trump, e ele está certo, temos as forças armadas mais fortes, mais poderosas, mais letais e mais preparadas do planeta. Isso é verdade. Ponto final. Ninguém pode nos tocar. Não chega nem perto. O secretário de Guerra dos Estados Unidos também repetiu seu slogan favorito. É um slogan muito orwelliano. Você sabia que guerra é paz? Bem, seu slogan é paz através da força.
E ele insistiu que o Império dos Estados Unidos vai preservar a paz travando guerras ao redor do mundo, e disse que estamos em um momento urgente. E é por isso que as Forças Armadas dos Estados Unidos precisam de muito mais armas. Isso se chama paz através da força. E como a história nos ensina, as únicas pessoas que realmente merecem a paz são aquelas dispostas a travar guerra para defendê-la. Paz através da força, trazida a você pelo espírito guerreiro, e estamos restaurando ambos. Veja, esse momento urgente, é claro, exige mais tropas, mais munições, mais drones, mais mísseis Patriot, mais submarinos, mais bombardeiros B-21. Exige mais inovação, mais inteligência artificial em tudo e sempre à frente, mais efeitos cibernéticos, mais sistemas antidrones, mais espaço, mais velocidade. A América é a mais forte, mas precisamos ficar ainda mais fortes e rápido. A hora é agora e a causa é urgente. Agora, grande parte da cobertura da mídia sobre o discurso de Hegseth se concentrou nos seus ataques ao chamado wokeismo. Ele disse que as Forças Armadas dos Estados Unidos não vão mais ser vote. Ele atacou diversidade, equidade e inclusão, e basicamente disse que as Forças Armadas dos Estados Unidos deveriam ser comandadas por homens brancos. Agora, muita da cobertura da mídia também se concentrou no fato de que Hegseth reclamou de generais gordos e soldados gordos nas Forças Armadas, e ele mandou que eles emagrecessem. Agora, é claro, nem precisa dizer que isso é extremamente irônico vindo do secretário de guerra do governo Trump, liderado por um bilionário oligarca obeso que come McDonald's todo dia e que fez um banquete de McDonald's na Casa Branca. É muito engraçado ouvir a administração dele reclamar de gente gorda nas Forças Armadas. Mas, de qualquer forma, acho que muita dessa cobertura da mídia não enxergou o todo, só os detalhes. A parte mais preocupante do discurso de Hegseth não recebeu atenção suficiente na mídia, que é o fato de que ele basicamente anunciou com orgulho que está ordenando que soldados dos Estados Unidos cometam crimes de guerra, ignorem o direito internacional, desconsiderem as convenções de Genebra e matem pessoas e cometam quaisquer atrocidades que acharem necessárias para maximizar o poder do Império dos Estados Unidos. O que o Departamento de Guerra dos Estados Unidos está fazendo é basicamente admitir publicamente que não se importa com o direito humanitário internacional, não se importa com as convenções de Genebra, que foram acordadas pelo mundo em 1949 após o fim da Segunda Guerra Mundial, e que existe um conjunto claro de regras que estabelece o que os países ao redor do mundo podem fazer quando travam uma guerra. O Império dos Estados Unidos agora está dizendo que não se importa, vai cometer crimes de guerra ad nauseam. O Império dos Estados Unidos vai fazer o que quiser para maximizar seu poder e sua letalidade, como Pete Hegseth diz com orgulho. E, na verdade, isso é algo sobre o qual Hegseth fala há anos. Então, quem é Hegseth? De onde ele vem? Ele já foi apresentador na Fox News, e o Trump assiste a Fox News todo dia. Gostou desse cara e disse: "Ei, eu devia colocá-lo como chefe do Pentágono." E, aliás, na época em que o Hegseth trabalhava na Fox News, os próprios colegas dele, conservadores ideológicos que trabalhavam na Fox News, admitiram que ele era totalmente desqualificado, que ele não deveria comandar um exército porque ele é um bêbado. Ele estava constantemente bebendo álcool. E no trabalho os colegas sentiam um cheiro de álcool em seu hálito. Esse é o belicista incorrigível que agora é o chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos, que renomeou o Pentágono para Departamento de Guerra, e agora está ordenando que os militares dos Estados Unidos ignorem o direito internacional e cometam crimes de guerra. Bem, lá em 2020, Trump cometeu atos de guerra contra o Irã e o Iraque. Ele matou o principal general do Irã, Qasem Soleimani, em um ataque em janeiro de 2020, quando ele estava visitando o Iraque. E logo depois, Pete Hegseth foi à Fox News, onde trabalhava na época,
e disse que os militares dos Estados Unidos precisavam reescrever as regras da guerra para travar uma guerra direta contra o Irã. Claro, Hegseth é um neoconservador belicista de carteirinha. Hegseth disse de forma muito clara que os militares dos Estados Unidos deveriam atacar hospitais e locais culturais. Agora, preciso enfatizar que não é nenhum exagero dizer que Pete Hegseth é um extremista, tanto político quanto religioso. Em 2020, quando trabalhava na Fox News, ele publicou um livro insano chamado American Crusade, no qual se identificava orgulhosamente como um cruzado no sentido religioso. Ele disse que a direita nos Estados Unidos precisa voltar a pegar em armas e continuar as cruzadas iniciadas há mais de 1000 anos, e afirmou com orgulho que a direita americana está travando uma guerra santa. Ele usou o termo guerra santa contra a esquerda internacional, a China e o Islã. Esses são os alvos dele: a esquerda internacional, a China e o Islã. Aliás, existem 2 bilhões de muçulmanos no mundo, e a China é um país com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então ele está basicamente declarando guerra a mais de 3 bilhões de pessoas. E, a propósito, Hegseth tem tatuagens de cruzado em latim, como o deus Vult, essa tatuagem de cruzado que era usada há 1000 anos pelos cruzados originais. E, na verdade, nesse livro maluco, American Crusade, Hegseth defendeu a derrubada do governo da China. Esse é o cara que agora é o secretário de guerra. Em maio, Hegseth fez uma viagem a Singapura, onde participou de uma cúpula internacional na qual declarou, abre aspas, estamos nos preparando para a guerra, fecha aspas. E qual país é o alvo dessa guerra dos Estados Unidos? Claro, é a China. Agora, se você voltar ao discurso que Hegseth fez na Virgínia em setembro, ele deixou muito claro que as Forças Armadas dos Estados Unidos estão mirando na China e no hemisfério ocidental. Ele disse que essas são as chamadas ameaças urgentes. Ouça aqui. Da mesma forma, a natureza das ameaças que enfrentamos em nosso hemisfério e na dissuasão da China. Agora, depois que Hegseth falou nesse evento, Donald Trump também fez um discurso, e ele fez observações semelhantes falando sobre a necessidade do Império dos Estados Unidos impor sua hegemonia no hemisfério ocidental. Ouça aqui. Junto com os líderes aqui presentes hoje, também estamos restaurando o foco necessário em derrotar ameaças no hemisfério ocidental por toda esta região. E ele ameaçou a Venezuela. O exército dos Estados Unidos bombardeou barcos venezuelanos e matou dezenas de venezuelanos, alegando tráfico de drogas. O que está acontecendo aqui, basicamente, é que o governo Trump está declarando que todo o hemisfério ocidental faz parte da esfera de influência do Império dos Estados Unidos. Então, nesse discurso, ele ameaçou a Venezuela. Ele também disse que o Canadá deveria se tornar o 51º estado. E, claro, Trump quer colonizar a Groenlândia contra a vontade da grande maioria das pessoas que realmente vivem lá. O que o governo Trump está fazendo é ressuscitar a doutrina Monroe, uma doutrina colonial de 200 anos. Ela foi declarada lá em 1823 e, basicamente, o Império dos Estados Unidos estava dizendo aos impérios europeus que a América Latina faz parte da esfera de influência do Império Americano. Os Estados Unidos estavam dizendo aos espanhóis e portugueses: nós somos donos da América Latina. É nosso protetorado imperial. Essa é uma doutrina explicitamente colonial de 200 anos, e Trump tem trazido ela de volta. E, em particular, o Império dos Estados Unidos quer colonizar a Venezuela. Trump é obcecado em tentar derrubar o governo de esquerda da Venezuela e seu presidente, Nicolás Maduro. E claro, não é coincidência que a Venezuela tenha as maiores reservas de petróleo do mundo e seja um aliado próximo da China, da Rússia, de Cuba e da Nicarágua. Então,
O governo Trump está obcecado em derrubar a Venezuela. Trump já tentou um golpe fracassado na Venezuela durante seu primeiro mandato, em 2019, quando impôs o fantoche Juan Guaidó como suposto presidente falso da Venezuela, apesar do fato de que Guaidó nunca havia participado de uma eleição presidencial. E depois, em 2020, houve uma invasão fracassada da Venezuela apoiada pelos Estados Unidos, liderada pelas Forças de Operações Especiais do Exército dos Estados Unidos. E hoje, em 2025, o segundo governo Trump está lançando mais uma tentativa de golpe na Venezuela e ameaçando ataques militares diretos dos Estados Unidos contra a Venezuela. O New York Times chegou a noticiar, citando fontes internas nos Estados Unidos e também entrevistas com forças oligárquicas da oposição de direita na Venezuela, que eles estão colaborando diretamente com o governo Trump, em particular com Marco Rubio, que é um neoconservador belicista de longa data, e estão preparando um ataque dos Estados Unidos para tentar derrubar Maduro e tomar o controle da Venezuela. Na verdade, em um comício em 2023, Trump admitiu que queria tomar a Venezuela e saquear seu petróleo. Quer dizer, isso é um neocolonialismo escancarado. Esses foram os comentários que Trump fez 2 anos atrás. Venezuela. Como assim estamos comprando petróleo da Venezuela? Quando eu saí, a Venezuela estava prestes a colapsar. A gente teria tomado conta do país. A gente teria ficado com todo aquele petróleo. Peria ali. Nesse discurso, Donald Trump também se gabou de ter aumentado o orçamento militar dos Estados Unidos para mais de $1 trilhão, um valor tão absurdamente alto que nenhum outro país no mundo chega nem perto. Eu me comprometi a gastar mais de $1 trilhão com nossas Forças Armadas em 2026. E esse é o maior valor da história do nosso país. $1 trilhão. Isso é muito dinheiro. Espero que vocês gostem disso. Senhoras e senhores, espero que vocês gostem. Isso é dinheiro pra caramba. A gente tem o melhor de tudo.